Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Era súbditos eles. Era-lhes submisso, era-lhes obediente. Esses dias estive com os meus pais lá no Rio de Janeiro, depois de um bom tempo, primeira vez, desde o começo da pandemia, e conversei longamente com meu pai. Estava me contando muito da história dele, foi muito interessante. E uma hora ele me perguntou: Pedro, que diz a Bíblia que é o homem sagrado, o homem santo, o homem sábio? O que é o homem sábio? E falei, bem, tem várias maneiras que a Bíblia fala disso, O temor é o princípio da sabedoria. Ele falou, não, mas tem uma passagem que diz que o homem sábio é aquele que escuta a sua mãe, que obedece a sua mãe. E ele estava me contando das histórias, em concreto dos namoros dele, Agora ele namorou lá uma judia, que era uma guria muito boa, mas agora a mãe disse à minha avó, olha, tu é católico, convicto, essa guria é judia, isso não vai dar muito certo, E aconselhou inclusive que terminasse o namoro, e foi o que ele fez. E ele falava isso satisfeito assim de ter seguido o conselho, como de fato foi a coisa mais prudente a fazer. De fato, depois ele conheceu a minha mãe, muito melhor, enfim, muito boa, que seria aquela guria judia, mas a minha mãe é a minha mãe. Então ele fala, isso aqui é uma coisa boa, obedecer. O homem sábio obedece a sua mãe. Depois eu fui atrás do livro dos Provérbios. Podia ser, tem 2 versículos ali, ou até mais, O filho sábio alegra o pai, o insensato despreza a sua mãe. Poderia ser esse versículo, ou no comecinho do livro dos Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sabedoria e disciplina, os tolos a desprezam. Aceita, filha, a disciplina do teu pai, e não desprezes a instrução da tua mãe. Elas serão um formoso diadema na tua cabeça e colares no teu pescoço. E de fato é um tema que está muito presente na Bíblia, essa importância do respeito, da relação com nossos pais, da obediência, da submissão. O próprio Cristo nos dá exemplo disso, como a gente acabou de citar no Evangelho de São Lucas. Deus que se fez homem em Cristo, quis ter pais e obedecê-los. Era súbditos eles. Não só nessa passagem, na sua adolescência, mas também já na vida pública em Caná, Jesus parece como que adiantar a sua hora, assim ele diz, A minha hora ainda não chegou. Quando Maria sugere que ele faça um milagre de transformar a água em vinho, ele obedece a sua mãe. Parece que como que muda os seus planos para seguir aquele pedido da sua mãe. E o nosso tema então, nessa série sobre os mandamentos, chegamos ao 4º mandamento, que a gente enuncia dessa maneira, honrar pai e mãe, que está para mim especialmente presente nesses dias, pelo encontro com os meus pais, e acho que para todos, por ocasião do Dia das Mães, no mês de maio, Dia das Mães, que foi domingo passado. Então ajuda a gente a pensar mais nessa realidade, nessa relação que temos com os nossos pais. E eu queria trazer isso em 3 pontos, 3 atitudes que devemos ter. Primeiro, justamente a obediência, depois o carinho, a compreensão e o carinho. Obediência, compreensão e carinho. E primeiro isso, obediência, que pode ser a mais problemática para os nossos tempos de entender. Obedecer aos nossos pais. Por quê? Porque com nossos pais a gente tem uma relação única, muito especial, que ao mesmo tempo é de carinho, de proximidade, de intimidade, mas também inclui uma certa autoridade, inclui um certo degrau, um certo desnível
de hierarquia, nunca é em pé de plena igualdade. Por mais que os pais queiram ser próximos aos filhos, seu pai amigão, né, a mãe super presente, parceira, o que é ótimo, né? Mas o pai, amigo é amigo, amiga é amiga, e mãe é outra coisa, pai é outra coisa. A gente cresceu ali com os nossos pais, nos guiando, nos trocando as fraldas, nos dizendo o que era preciso fazer, o que não era preciso fazer. E isso poderia parecer nos nossos dias algo que dificulta que essa relação seja uma boa relação, seja algo gostoso, saudável. Por quê? Porque a gente tem uma rejeição, se criou nas últimas décadas, uma rejeição à autoridade. A autoridade como uma coisa opressora. O que vale é a liberdade, se exalta a liberdade e a autoridade parece como um inimigo da liberdade. E nisso entram os pais, que acabam sendo aquelas figuras que põem limites à liberdade da criança, né, do que quer fazer o que der na teia, e vem a mãe e diz que não pode, que tem que comer aquilo, tem que fazer isso, tem que estudar, que não pode bater no outro, não pode. Então parece algo assim que é algo que me impõe limites, né, que me oprime, que me impede de ser plenamente livre. Freud vai falar explicitamente isso com relação aos pais, né, a briga da criança com o pai, com a mãe. E se criou um pouco essa ideia do trauma de infância, uma coisa forte assim, né? A pessoa foi traumatizada porque os pais foram cruéis, opressores, muito duros. E é muito frequente, né? Acabou sendo frequente atribuir a culpa de tudo aos nossos pais. Até uma música da minha adolescência dizia literalmente, né? Você culpa seus pais por tudo, e isso é absurdo. Se tornou difícil ser pai, e na relação do filho, a gente se sente muito autorizado, digamos assim, a não dar bola, a ir contra o que os pais dizem. E no entanto, a Sagrada Escritura nos fala do sentido oposto, né? Do obedecer, do ouvir. Filhos, obedecei em tudo vossos pais, por isso é agradável ao Senhor. Escreve São Paulo. Tudo obedecer aos pais, como o próprio Cristo fez, como a gente já citou, né? E assim, a Bíblia nos leva a entender essa obediência não como um servilismo, uma falta de personalidade, uma fraqueza, um pouco como isso, né? O marxismo fala, né, da opressão das classes operárias, os trabalhadores que são oprimidos pela burguesia, e então tem que ser forte, enfrentar e romper com aquela relação de dominação e opressão. Não como uma coisa assim ruim. Essa obediência não vai entender dessa maneira, mas como fruto do amor e do respeito, como algo bonito e necessário e inclusive inteligente. Não faz o menor sentido, na verdade, que uma criança de 3, 4 anos queira agora ela seguir, vou seguir se os pais deixassem, não faz o que ele quer. Lembro um médico dizia, né, que chegou uma criança com sintomas de sangue, umas coisas assim bem, e aí o médico fez o diagnóstico, não lembro qual que era o nome, nunca lembro esses nomes de doença, né? Mas foi bem, isso é uma doença que não existe no Brasil, né? Mas vem cá, mas esse filho de você, o que ele come? E disseram, biscoito e doce de leite, né? Tá, mas e o que mais? Não é só isso que ele come. Como assim? Não come nada, sei lá, né? Um tomate, um arroz, Não, ele não gosta. Como assim não gosta? Tem que comer, não tem essa história de não gosta, Claro, o guri já estava com os problemas de saúde gravíssimos ali, porque os pais deixavam ele fazer só o que ele gostava, o que é absurdo, né? E por isso, né, diz o livro dos Provérbios, o filho sábio ama a correção do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. A sabedoria está em deixar-se corrigir, deixar-se criar, isso é, não na rebeldia cega, que não é virtude, mas pelo contrário, o virtuoso inteligente segue essa boa docilidade. Claro que há limites. Estou escutando o último livro do Jordan Peterson, bem interessante. São outras 12 regras, e a primeira é não desprezar as instituições que nos são dadas já da sociedade, e ao mesmo tempo nem desprezar a iniciativa criativa. Então ele fala essa coisa da ordem e do caos, né? Como conservadorismo e progressismo.
como a ordem é tão importante, organizar as coisas, mas a ordem às vezes pode tender a engessar um pouco assim, e a se corromper, e o poder se corrompe. Então às vezes é preciso, né, uma revolução e quebrar e reconstruir aquilo, mas ao mesmo tempo não faz o menor sentido a rebelar-se contra as instituições que deu muito trabalho construir ao longo de anos e de séculos, e a gente joga aquilo fora só porque não queremos obedecer, porque é mais fácil. Então também não faz sentido, né, a rebeldia vazia, nem um querer congelar tudo e ficar tudo igual sempre, mas é preciso de alguma maneira esses dois duplo componente, né? Interessante como ele compõe isso daí, né? Por um lado conservar aquilo que é bom e por outro lado saber mudar as coisas, porque o mundo muda e os desafios se apresentam novos. Então há um equilíbrio aí. Existe sim uma boa rebeldia, entre aspas, né? Ainda que a palavra não é muito boa, mas às vezes é importante enfrentar sim os pais, por exemplo, quando querem, né, obrigar os filhos a irem contra a lei de Deus, porque tem que obedecer antes a Deus do que aos pais, né? Ou quando queiram se imiscuir em questões vocacionais, dizer que o filho tem que fazer não sei o que, tem que casar com não sei quem, tem que estudar isso aqui já é da minha vida, né? Eu já vou decidir o que eu vou estudar na faculdade, com quem que eu vou casar, ou se eu vou casar, isso cabe a mim, né? Então, por mais que os pais às vezes com boas intenções, né, de proteger, de querer o melhor para o filho, possam dar uma opinião ali até sábia, mas cabe a cada um tomar as rédeas da própria vida, e não seria um desserviço aos nossos pais seguir um caminho que nos faria, quem sabe, infelizes só por na hora ali não querer brigar com eles, né? Com o tempo aquilo vai pesar, quando estiverem que se enfrentar com Deus, aquilo vai lhes pesar, a minha falta de fortaleza para enfrentá-los naquela hora. Mas ao mesmo tempo, às vezes há isso de ordinário, não serão esses os conselhos, as indicações dos nossos pais, né? E se não temos que ser criancinhas que têm que obedecer cegamente em tudo, por não serem capazes de guiar a própria vida, de opinar sobre nada, também é importante superar quanto antes a atitude imatura do adolescente, da rebeldia vazia, né? Do rebelde que quer contradizer por contradizer e pronto, né? Porque tem que ser contra os pais. Uma vez eu vi um cartaz, me parece que dizia, depois eu busquei na internet, que dizia assim, né? Aos 7 anos, como a gente pensa, aos 7 anos, o pai é um sábio. Aos 14, parece que meu pai se engana em certas coisas. Aos 20, o pai está um pouco atrasado em suas teorias, não são dessa época. Aos 25, o velho não sabe nada, está condenado decididamente. Aos 35, com a minha experiência, meu pai na cidade seria um milionário. Aos 45, não sei se consulte o velho, talvez me possa aconselhar. Aos 50, que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas ideias notáveis. E aos 55, pobre pai, era um sábio, como lamento não tê-lo compreendido antes. Eu acho que eu mudaria um pouquinho a cronologia, que está um pouquinho atrasado, né? Nos 14, parece que o pai, não, já nos 14, meu pai não sabe nada, eu já jogaria para ele, talvez nos tempos de hoje, pelo menos, né? Me parece que é um pouco assim, né? Não demora a chegar aos 25, o desprezo dos pais vem no começo da adolescência, hoje em dia, não sei se antes como é que era, né? Só depois é preciso reconstruir isso, sim, né? Me parece que está correta a sequência. É algo que se reconstrói, esse respeito, essa admiração, enfim, se é que se teve a infelicidade de perder, né? Porque acontece isso mesmo, né? Para a criança o pai é um super-herói, um super-homem, a mãe é a Mulher Maravilha, que sabe tudo, é forte, protege de tudo. Mas chega uma hora que a gente percebe que as coisas não são bem assim, que meu pai e minha mãe têm defeitos, que são tão filhos de Adão e Eva como nós mesmos, né? Tão pertencentes à raça humana como nós mesmos. E aí pode se gerar um pouco, entre outros motivos, por isso essa rejeição, às vezes inclusive um certo desprezo. E que é algo perigoso, né? Essa revolta, se não se resolve, se não se cura, acaba sendo de alguma maneira uma revolta contra a vida, contra Deus, contra a minha própria vida, a minha origem. Essa atitude do rebelde sem causa, do tá tudo errado, né? O que inclui eu tô errado, porque se os meus pais são uns idiotas,
olha, existe a genética, né? Mas provável que eu seja um idiota também. E a verdade é que sim, a verdade é que meus pais têm defeitos e eu também os tenho. Essa é a verdade. E para eu ser capaz de viver com isso, eu tenho que ser capaz de conviver com os efeitos dos meus pais com alegria. E essa então é a segunda atitude que eu queria comentar, né? Obediência, compreensão. Compreensão, misericórdia, a gente poderia dizer, que é muito importante para a nossa saúde espiritual. Não é à toa que Deus, quando começa os mandamentos relativos ao amor ao próximo, que são os últimos 7, começa justamente com olhando para os pais, porque aí é o próximo mais próximo, né? É a minha origem, tem a ver com a minha própria identidade. Eu sou metade do meu pai, metade da minha mãe, eu peguei deles ali a minha maneira de ser. Então, equacionar bem essa relação implica muito a maneira como eu me situo no mundo. A humildade, no fundo, a virtude que está aqui de trás tem a ver com a humildade, né? Em etapas, a gente poderia dizer que tem a ver com isso, com a aceitação dos limites da vida. A veneração, respeito aos pais, me leva a aceitar que a vida tem problemas, que as pessoas têm defeitos, né? Me leva depois a me desapegar de uma visão limitada de como as coisas deveriam ser. Me leva a me abrir mais, a aceitar a nossa vida como ela é. E a partir daí, eu me abro para essa disposição para enfrentar a minha luta. Ok? Tem essas questões, tem essas dificuldades, muito bem, o que eu tenho que fazer então? A partir daí, não ficar sentado reclamando que deveria ser diferente, não. Eu aceito que é assim, então, uma vez que eu aceitei, eu posso fazer algo com aquilo, eu posso construir em cima, eu posso viver com alegria, com leveza, com espírito esportivo, mesmo sabendo que eu vou ter que suar um pouco a camisa, que eu vou ter que me esforçar, porque, enfim, assim é a vida, assim é o mundo. E essa é uma visão então madura. Isso sim é a maturidade que Deus quer que a gente tenha, que a gente viva com ela. Esse situar-nos diante da vida de forma mais adequada e assim estar mais preparados para viver o que temos que viver, para fazer o que temos que fazer. Então, é importante, sabe, que a gente lute para, na prática depois, ter sempre um profundo respeito pelos nossos pais, por todo esse processo que envolve isso daí. Nunca, levantar a voz contra os nossos pais, nunca jogar na cara os seus defeitos, que os terão, os seus erros, que os terão. Mostrar sempre muita gratidão por tudo que eles fizeram e fazem por nós, reconhecer. A gente acha normal, não é normal, né? Tudo que eles fizeram, todo o empenho, todo o esforço, é muito, muito sacrifício que teve de trás para nos criar. E ter isso presente quando sejam eles que precisem do nosso cuidado. Acontece quando os pais vão ficando mais velhos, em geral vão começando a depender mais dos filhos, se inverte a relação de dependência. Diz o Eclesiástico: filho, cuida de teu pai na velhice, não o desgostes em vida, mesmo se seu entendimento faltar, sê indulgente com ele, não menosprezes tu que estás em pleno vigor. A Bíblia conta do caso de Noé, que teria descoberto ali o vinho, então ficou bêbado, ficou nu, deu um certo vexame, e um dos seus filhos ficou rindo da nudez do pai, que ridículo, e os outros vieram e cobriram a sua nudez. E o primeiro foi amaldiçoado e os outros foram abençoados, porque souberam cobrir o defeito, não vão ficar expondo, jogando na cara, não, protege o pudor, não precisa aqui, lutaram para defender o próprio pai. Isso é muito bom, bonito e importante, né? Também para quando chegar a nossa hora de exercer a paternidade, a maternidade. Perguntando para uma mãe o que ela achava de como a filha estava educando os filhos, os netos, né, os filhos dela. Eu perguntei isso, né? Como é que a senhora acha que a sua filha está educando os filhos dela? E aquela mãe me deu uma resposta muito prudente, assim, né? Ela falou: olha, quando a gente é filha, a gente vê os defeitos da nossa mãe e a gente fala: eu não vou cometer esses defeitos, eu vou cuidar isso que ela não cuida, eu vou cuidar aquilo. E aí chega a nossa hora de ser mãe, de fato a gente cuida de algumas coisas, a gente faz melhor do que os nossos pais, que a nossa mãe,
Mas também é verdade que tem várias outras coisas que a gente não dava muita bola, e a nossa mãe sim dava, e que a gente não cuida muito. E aí começa a aparecer o quanto aquelas coisas eram importantes e a gente não se dava conta. A gente achava aquilo normal e não tinha se preocupar tanto com aquilo. Mas na medida que eu descuido, aí aquilo ressalta a importância, a relevância. Olha, isso aqui eu descuidei. Minha mãe cuidava disso, olha, ela assim que ela era sábia e eu a julgando, sem saber. Acho bonito isso daí, sabe? No fundo tudo é humildade, né? Compreensão vem da humildade. Não julgueis, não seria julgado. Aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Na medida em que eu me dou conta, e se não julgar o outro, está muito unido a isso, a me dar conta das minhas limitações e, portanto, assim, me preparar para enfrentar a vida a partir desses meus próprios defeitos. Porque eu não vou ser também o pai perfeito, não vou ser a mãe perfeita, não existe isso. Eu vou fazer o meu melhor. Assim como meus pais, acho que tentaram fazer o melhor que eles puderam. Claro, cometeram erros, sem dúvida, mas não impede de ter valido a pena, de terem sido bons pais. Então, toda essa postura mais madura, isso é muito importante, assim, não é à toa, sabe? Esse honrar pai e mãe, assim, que Deus pede, olha, teu pai pode ter 1000 problemas, tua mãe brigou contigo porque não sei o quê, mas é importante, sabe, que tu busque de uma maneira se reconciliar, perdoar no teu interior, ou, né, na medida do possível, ter uma relação muito cordial com eles e próxima, porque por isso passa a maneira como tu vai te situar no mundo, e isso é algo muito importante, né? Então daí a segunda atitude dessa compreensão que a gente deve lutar para ter com os nossos pais e com seus defeitos. E ainda nos falta então a terceira e última atitude, que é a atitude do carinho. Não só uma compreensão, digamos, um tolerar, mas um amar, né? Claro que tem que ir mais além a nossa relação, o amor que temos que ter pelos nossos pais. Conhecida aquela história de eu já citei algumas vezes, de um rapaz falando para o outro, dando um conselho para saber, quer saber como é que a tua namorada vai te tratar quando vocês se casarem? Não veja como ela te trata hoje, que vocês são namorados e tudo é as mil maravilhas. Olha como ela trata o pai dela, porque é assim como ela vai te tratar quando vocês forem casados. Interessante, né? Porque ela vê como é que a mãe trata o pai, aí ela absorve aquilo, então é para tratar assim, e olha, é assim que ela vai, quando estiverem casados, é isso, assim, aquilo que vai ser a realidade, né? E é curioso isso, parece que conforme com as pessoas com que a gente é mais íntimo, tende a cair um pouco a gentileza. A gente acaba sendo menos amável, simpático e gentil. Assim, um pouco os amigos costumam ser mais compreensíveis, gente. Agora, os irmãos muitas vezes não são tanto. E da mesma forma, os namorados tendem a ser mais respeitosos e gentis e solícitos. E nem sempre depois de casados permanece toda aquela solicitude. Às vezes decai um pouco, inclusive o respeito, inclusive a preocupação com o próximo, o serviço. E isso ocorre, a gente pode pensar especialmente com os nossos pais. Difícil pensar essa combinação de pessoas que nos tratem melhor, tão bem como nos tratam, e que a gente trata pior. Muitas vezes acontece isso, né? Eles fazem 1000 sacrifícios por nós, a gente acha aquilo super normal, e pelo contrário, a gente só dá patada e acha que reclama porque aqui não foi no horário que eu pedi, a comida não é do jeito que eu quis, e não vai dar o dinheiro que eu estou querendo, que eu estou precisando, não deixou eu fazer não sei o quê. E são 1000 reclamações para quem mais faz por nós. E por que é assim? Por que tende a gentileza a cair com a intimidade? Olha, não sei, uma maneira de entender poderia ser que essa diferença da relação de estar já como que garantida. Quando a gente tem uma amizade, a gente tem que conservar. Se eu não sou legal com o meu amigo, uma hora ele vai me mandar passear e não me liga mais, você sempre só me dá patada e fica reclamando. Então, sei lá, né? Vamos parar por aqui essa amizade, porque isso aqui não está funcionando. Se eu maltrato as pessoas à minha volta, elas vão se afastar de mim. Agora, talvez se eu maltrate a minha irmã, ela mora junto, não tem para onde ir, né? E se eu maltrate minha mãe e meu pai, eles, porque me amam muito, eles vão continuar me amando. Então existe essa incondicionalidade no amor, que aquilo me dá uma certa segurança
e isso é o triste da história, né? Me permite estar mais solto, ser mais eu mesmo. Com outras pessoas que eu tenho que conquistar o afeto, a minha namorada, os meus amigos, aí eu me educo mais, eu me esforço mais para ser legal, para ser simpático, para não ser o idiota que só pensa em si, mas também fazer a minha parte, porque eu tenho que conquistar o afeto. Mas meus pais eu não preciso, então eu vou ser o espontâneo, que é o egoísta, que é o preguiçoso, que é o guloso, que é o grosseiro. Seria uma pena, né? Que o nosso eu mais autêntico fosse isso. Não será, com a graça de Deus, não será. Mas seria uma pena se fosse. E isso se demonstra onde? Como é que eu sei se é assim? Olha, vê como é que tu trata os teus pais. De quem tu não precisa com quem tu não precisa te esforçar para ser legal e tu pode ser mais tu mesmo. Então é bom pensar nisso, né? No fundo, o carinho que eu mostro, o amor, a gentileza, fala muito sobre o que eu sou. É algo muito assim, eu em estado puro, sem outras preocupações, sem outros cálculos. Não, é o meu eu espontâneo. É a minha capacidade de amar mais verdadeira que se demonstra aí, sem os jogos do meu egoísmo ou da minha vaidade. Interessante pensar nisso, porque, olha, queria buscar, sabe, esse sentido de gratidão, essa sensibilidade, essa delicadeza de uma alma que sabe que reconhecer tudo que os pais fizeram por ela e quer retribuir. Porque meus pais não precisavam fazer tudo que eles fizeram por mim, e olha só como eles me amaram, como eles cuidaram de mim, como eles foram bons comigo. Buscar essa atitude, isso é o de um coração nobre e belo e grande. Diz o Eclesiástico: honra teu pai e tua mãe de todo o coração, não esqueças as dores. Honra teu pai de todo o coração, não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te de que foste gerado por eles, o que lhes darás pelo que te deram. Bonito isso aí, não esqueças as dores da tua mãe, não esqueças os trabalhos do teu pai. Tu nunca vai conseguir retribuir tudo o que eles fizeram, todas as noites que passaram em branco para te dar de mamar, para trocar a tua fralda, todo o trabalho para comprar as coisas, para pagar a escola, para comprar as roupas, a comida. Não esqueças, nunca conseguirás retribuir tudo isso. E seria uma pena que a gente levasse isso como algo bem, ok, né? Obrigação deles, não fizeram mais do que a sua obrigação. Seria uma pena se a gente não valorizasse, não entendesse todo o amor que estava ali de trás, que está de trás disso. A criança, a princípio, ela pode ter um pouco essa atitude de achar, bem, é o status quo, são os dados do problema, é a situação já dada, e ela acha aquilo normal. Mas com o tempo a gente tem que desenvolver essa sensibilidade, dizer que não é normal, não. Tudo bem, talvez seja frequente, normal, mas ali de trás tem um amor, tem generosidade, tem muito sacrifício, sim. E que seria uma pena se eu não fosse capaz de reconhecer isso tudo. O Papa João Paulo II dizia que na adolescência há a disposição para receber, na juventude aí já há a disposição para dar. Esse reconhecimento, esse carinho pela entrega dos nossos pais deve gerar em nós esse desejo de entrega e de amor. Se é impossível retribuir ao que eles fizeram por nós, é normal que essa entrega deles por cada um de nós nos leve depois a querer doar-nos, a querer ser generosos. Bem típico para os filhos que eu terei, né? Assim como meus pais foram generosos e eu recebi tudo aquilo na minha infância. Então agora eu quero também, eu estou disposto a me sacrificar por esses filhos que Deus me deu, porque eu estou inserido nessa dinâmica do amor. E a dinâmica do amor tem a ver com a gratuidade. O egoísta que acha que ele recebe, é normal que todo mundo dê para ele e aquilo, ele não se dá conta do que é o amor. Ele não é capaz de amar, por isso ele não vai ser capaz de dar, de se doar. Ele vai achar aquilo um absurdo, que eu tenho que agora me sacrificar por alguém, como assim? Que eu tenho que complicar a minha vida. Uma pena, né? Ficar preso no nosso egoísmo. Reconhecer o amor de Deus, que se faz presente no amor dos nossos pais, para que a gente se inclua nessa dinâmica do amor de Deus, que é o sentido da nossa vida. Então, concluindo, o amor aos pais é algo muito importante. Por quê? Nos dá essa capacidade de sacrifício da própria liberdade no amor, a obediência,
bem vivida, eu sou dono da minha vida, mas eu sou capaz de entregá-la a alguém, a um projeto, por amor, a um grande ideal. Me dá essa madura inserção no mundo, na sociedade, essa humildade que vem do respeito pelos meus pais, pela minha origem, essa compreensão que é a humildade, e depois me conduz a perceber o amor como um dom gratuito que eu recebi e que estou disposto a dar aos outros. Esse amor que no fundo vem de Deus, né, e que passa pelos meus pais, que Deus quer meu pai também, e que vem dessa minha mãe do céu, que é Nossa Senhora. Jesus cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés e cumpriu muito bem o quarto mandamento também, de honrar os pais, de ser submisso aos pais. Honrou muito seu pai Deus e honrou muito também sua mãe Santa Maria. E nós queremos imitá-lo também nisso, honrando a Deus e honrando a Maria Santíssima. Dela então, que é a nossa mãe no céu, pedimos que nos ajude a viver uma relação cada dia melhor com os nossos pais da terra, para que sejamos também capazes de ver cada dia melhor essa relação com nossos pais do céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.